Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Nesse tempo de tantas inverdades, de tantas notícias falsas, de tantos fake news, de tantas relativizações, de tantas dúvidas, é muito bom a gente saber que a gente é filho de Deus e que a gente tem conhecido o Senhor. É muito bom não apenas saber disso, mas é muito bom ter a palavra do Senhor também disponível para a gente, com a liberdade que a gente tem. Tantos lugares, gente, que não pode entrar sequer um folheto contendo o nome de Deus ou de Jesus. Nós temos a graça, a alegria, o privilégio de ter a palavra toda, completa. Então, isso é muito importante nesses dias em que tantas coisas estão sendo questionadas. Não estou me referindo apenas à questão política, não, longe disso. Tudo nesses dias, ou nesses últimos anos, e eu acho que assim pode continuar acontecendo, tem sido questionado. Então, ter a palavra é algo muito importante. E a gente vai ler aqui no Salmo 19, alguns versículos, não vou ler o Salmo inteiro, do versículo 7 ao versículo 11. E diz assim as Escrituras: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Por elas, pelas palavras do Senhor, pelas ordenanças do Senhor, eu e você podemos e devemos ser advertidos, e há grande recompensa em obedecer ao Senhor. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite, pela oportunidade de meditar na Tua Palavra, que ela nos alimente, Senhor, que ela nos fortaleça, que ela, Deus, cumpra o propósito para o qual ela tem sido enviada nas nossas vidas, que ela, Deus, mude a nossa vida a tal ponto que a nossa vida seja agradável ao Senhor, que a gente se torne um perfume, um aroma agradável ao Senhor. Mude a nossa vida a tal ponto, Pai, que o nosso caminhar, o nosso estilo de vida alegre o coração do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou sem as orientações que nos são importantes e necessárias. O Senhor nos amou, ó Deus, desde que o Senhor nos criou. Aliás, a Tua Palavra ensina que o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo, desde antes de a gente ter sido criado. E nós Te louvamos porque ter acesso à Tua Palavra é um privilégio, é uma alegria, ó Deus. E a gente entende que isso também é um jeito de o Senhor dizer para a gente que o Senhor nos ama e de que a nossa vida não está andando e nem deve ser regida pelas coisas, filosofias, ideias ou religiões humanas, mas sim por Ti, pela Tua Palavra, que é viva, que é poderosa. Muito obrigado. Fala com a gente nessa noite, enquanto a gente medita nela, assim como o Senhor falou conosco enquanto adorávamos o Senhor. Fala conosco, Deus, ó Deus, enquanto essa noite declara a outra noite sabedoria. Fala conosco, Deus, enquanto a gente dorme. Fala conosco em todo o tempo, Senhor. Que em todo o tempo a gente ouça a Tua voz, Senhor. Tua voz é inconfundível, Pai. Que a gente a ouça.
É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Nesse momento, hoje, mais do que nós precisávamos ontem. Nós queremos ter essa consciência de que precisamos do Senhor a cada dia mais. Mais e mais de Ti, menos e cada dia menos de mim, nos meus irmãos, menos dos meus irmãos, mais de Jesus na vida deles. E assim, os Teus propósitos serão cumpridos. Obrigado, em nome de Jesus, amém. O Salmo 19 é um dos salmos mais bonitos das Escrituras. É uma poesia, uma canção. Eu não li os primeiros versículos, mas ali você encontra a glória de Deus sendo revelada através da natureza. Mas ele também fala da glória de Deus revelada através das Escrituras. Deus se revela ao homem, por isso ele é indesculpável. Sempre, desde sempre. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode saber que existe um Deus. Deus é um Deus que tem prazer em se revelar. Ele não gosta de brincar de esconde-esconde. Pelo contrário, ele gosta de se apresentar para as pessoas. E quando a gente conhece Ele, percebe Ele na natureza e percebe Ele nas Escrituras e também de outras formas, Ele se alegra com isso. E à medida que a gente percebe Deus e cresce no relacionamento com Deus, a gente vai desfrutando, usufruindo dos benefícios, das benesses, das bênçãos, das recompensas de Deus, que estão nas mãos de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se você notou, acredito que sim, porque é extremamente repetitivo, mas as 6 declarações que Davi faz aqui acerca das Escrituras, em todas elas ele inclui a expressão do Senhor. Interessante. A lei é do Senhor. Os testemunhos são do Senhor. Os preceitos ou princípios são do Senhor. Os mandamentos também são do Senhor. Assim como o temor é do Senhor. E dele também vêm as ordenanças. Eu acredito que o Espírito Santo inspirou Davi, como inspirou todos os outros escritores da Bíblia, para dizer nesse salmo que tudo é de Deus, tudo foi por Ele criado, tudo deve voltar para Ele. Tudo que diz respeito à minha vida e à criação é do Senhor. Ele é o Rei, como nós cantamos. E a palavra dele é uma palavra viva, é uma palavra poderosa, é uma palavra que sai da boca dele. E é registrada por homens supervisionados por ele, inspirado por ele. Mas tudo é dele. E o nosso Deus é poderoso. E os seus benefícios, as suas bênçãos, as suas riquezas, as suas maravilhas, são também poderosas. E como foi dito aqui, enquanto a Edileuza cantava, é para mim e é para você. O nosso Deus não é um Deus que vive assentado num trono no céu, olhando como se alguém que estivesse assistindo um filme, passando na frente dele e vendo lá como é que está acontecendo a história, e de vez em quando ele dá uma pincelada. Não, o nosso Deus é um Deus pessoal, que anda com todos os seus filhos, que se move dentro dos seus filhos. Isso é um privilégio. Quem anda com Deus recebe os benefícios dele. E aqui Davi fala de muitos desses benefícios, que não são apenas para mim e para você, mas para todos que ainda não o conhecem, para todos que ainda equivocadamente o confundem com outros homens, com outros gurus, com outros sacerdotes, com outros profetas, com outros sei lá o quê. Muita gente precisa conhecer esse Deus, esse Jesus que a gente cantou nessa noite. Ele não tem nada a ver com uma religião, ele é uma pessoa. E a palavra religião significa relacionamento, religar, religare, conexão entre
O homem, a mulher, criado por Ele, a sua imagem e semelhança, com Ele, o Criador, o Deus pessoal. E a primeira coisa que Davi fala aqui é que essa lei, essa palavra que é viva e poderosa, ela é perfeita e ela revigora a alma. O versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E a lei aqui não é apenas o Torá, não são os 10 mandamentos, não está se referindo apenas ao Pentateuco, mas a lei aqui é no sentido genérico, como todas as outras palavras que aparecem sucessivamente também são. É a totalidade, é a soma das palavras de Deus. A lei é perfeita, perfeição para Davi significava algo inteiro, algo completo, algo suficiente. E a palavra diz ainda que essa lei ela revigora, algumas traduções coloca restaura a alma. E a palavra aqui no original, no hebraico, ela diz que essa restauração tem a ver com conversão, com refrigério, com transformação. E é isso que Deus quer fazer através da palavra viva dele, transformar todas as pessoas do mundo à semelhança do seu Filho. E não importa o estado do ser humano, quão deplorável possa ser, ou não, quão admirável possa ser, quão invejável possa ser, um homem sem Deus é um homem desalmado, moribundo, tem vida, mas não a tem de forma completa. E Deus olha para esse homem e quer restaurar, quer converter ele, quer levar ele de um relacionamento distante, de um relacionamento distorcido, para um relacionamento verdadeiro, pessoal, profundo, real, marcante. E quando a Bíblia diz que a lei quer restaurar a alma e que revigora a alma e restaura, ela está falando de transformação em todas as áreas da vida da gente. Infelizmente, até alguns cristãos acham que a única coisa que Deus quer fazer, de fato, é livrá-los do inferno. E a gente sabe que não é isso. Jesus veio para nos dar vida, o pastor Cleveson falou, vida em abundância, vida completa, vida igual a dele. E isso passa por comunhão, passa pela comunhão, pelo relacionamento com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Isso significa restaurar a alma de uma pessoa, devolver a ela uma consciência que ela não tem do Criador, uma percepção de que Jesus é vida, está vivo, se move, fala, existe e veio para nos transformar, tirá-lo de uma consciência cauterizada, enganada, para uma consciência sensível, devolver a capacidade para esse homem moribundo, distante de Deus, a consciência, a sensibilidade à voz dele. Porque a palavra fala, a palavra se move, a palavra cria, a palavra leva vida. E muitas consciências já estão apagadas. Passa por transformação da mentalidade. O jeito de pensar muda. O jeito de sentir muda, os desejos mudam, tudo muda, até a forma de se alimentar, porque o estômago deixa de ser o Deus. Tem gente que vive só para isso, como tem gente que vive só para o sexo, como tem gente que vive só para o trabalho, como tem gente que vive só para o lazer, como tem gente que vive só para si, sendo o seu próprio Deus. É tudo isso que significa a lei do Senhor restaura a alma, revigora a alma. A alma significa nefesh, nefesh é a palavra hebraica para alma. E muitas vezes ela quer dizer a nossa vida como um todo, ou pelo menos a parte central da nossa vida. A parte da gente que nos conecta
com o mundo, é o corpo, a parte que faz a gente entender as coisas que Deus criou é a alma, a parte da gente que se conecta com Deus é o nosso espírito, e a parte da gente que consegue discernir isso é a nossa alma, sede da nossa personalidade. Deus quer restaurar pessoas, você entende? Restaurar todas essas coisas na vida das pessoas. Por isso que eu digo que não é uma religião, é um relacionamento, onde Deus vai trabalhando pontualmente, progressivamente, amorosamente, em cooperação comigo e com você. Você conhece alguém que precisa ter sua alma revigorada? Conhece alguém que precisa ser restaurado? Convertido a Deus, não convencido para Deus? Pois bem, é a lei do Senhor, a soma das suas palavras, que precisa ser compartilhado para essas pessoas, não apenas como um compartilhamento verbal, mas como um compartilhamento de experiência. Deus tem transformado a minha vida, então eu vou compartilhando aquilo que de Deus em mim é uma verdade, e que a pessoa pode olhar e pode constatar, para que a minha palavra não seja incoerente. Esse é um ponto onde Deus trabalha. Óbvio, eu tenho plena consciência que, capaz, quem sou eu para dizer que tudo que eu falo aqui eu vivo? Eu seria um hipócrita. Mas tudo que eu estudo, que eu medito, que eu leio, que eu ouço, eu quero, eu preciso. É uma necessidade, é uma carência, é uma urgência. Eu preciso viver, eu preciso deixar que isso seja a minha vida e me transforme. A gente precisa compartilhar, porque as almas vão continuar esfaceladas, machucadas, cansadas, destruídas e caminhando rumo à perdição se a gente não levar a palavra viva de Deus às pessoas. Davi continua e diz assim que essa palavra, as escrituras, a que é viva e poderosa, ela é fiel e ela fornece sabedoria até para as pessoas mais inexperientes. Está lá no versículo 7. Porque tudo que está na Bíblia, tudo que está registrado pelo Senhor, foi cuidadosamente inspirado, supervisionado por Ele. E a Bíblia, veja bem, ela mostra quem Deus é. A Bíblia fala de quem nós devemos ser. A Bíblia fala do amor de Deus pela humanidade. E o interesse profundo, desesperado de Deus, se a gente poderia usar essa palavra para Deus, desesperado, de caminhar com a gente, de ter comunhão com a gente, de andar com a gente todo o tempo, toda hora. E a Bíblia é o registro, aí vem uma expressão legal, interessante, dos testemunhos do Senhor, do que Deus diz, do que Deus fez. Porque sem Deus, nada existiria, existe ou existirá. Se Deus puxar o ar, o oxigênio do mundo, todo mundo murcha, morre. E a gente perde a percepção de qualquer coisa criada. Davi fala, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O que Deus diz, o que Deus faz, o que Deus promete é inabalável, não pode ser removido, é inconfundível e não pode ser refutado, porque Deus não é o homem. Houve uma pessoa que quis questionar Deus e foi calado. Essa pessoa chama-se Jó. Ele tinha um ego um pouco inchado. E ele não aceitava que ninguém falasse nada dele. Mas Deus falou com ele através de uma pessoa.
e mostrou que ele precisava saber quem Deus era. Nós precisamos andar com Deus. Jó aprendeu. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. É para isso que a Bíblia tem muitas coisas registradas, para que a gente veja como Deus andou, como os homens e mulheres de Deus andaram, para que o testemunho deles, que é o testemunho de Deus na vida deles, nos inspire, nos ajude na nossa caminhada. E assim a gente vai aprendendo com os erros e acertos deles, com os nossos erros e os nossos acertos e com as demais pessoas. E à medida que a gente caminha, evidentemente tentando errar cada vez menos, porque o erro é uma coisa inerente ao ser humano, a gente vai adquirindo maturidade, crescimento, sabedoria. E o sábio não é aquele que é capaz de discursar sobre qualquer assunto com profundidade, mas o sábio é aquele que, pela graça de Deus e por causa dos seus ensinamentos, consegue se manter longe de tudo que é falso, enganoso e distorcido. O sábio é aquele homem, é aquela mulher que não anda sob a influência do mal. O sábio é aquela pessoa que tem habilidade dada por Deus para viver segundo a vontade de Deus. O sábio é aquele que ouve a voz do Senhor e anda segundo a sua orientação, pratica, obedece. É assim que a sabedoria vem, por reconhecer os testemunhos do Senhor, por se permitir inspirar por esses testemunhos, a ponto de a gente também se tornar uma testemunha viva do Senhor para outras pessoas. Sabe por que você está aqui? Porque você ouviu Deus, porque pessoas testemunharam sobre Jesus para você, porque você viu Deus na vida de pessoas, porque pessoas te amaram, porque elas não ofereceram para você uma religião, mas ofereceram para você um relacionamento com uma pessoa que elas também estão aprendendo a se relacionar. E nessa caminhada a gente vai deixando de ser inexperiente, insensato, e vai se tornando pessoas mais maduras e sábias. Mas quem fornece sabedoria é Deus, pela sua palavra e pelos seus testemunhos. Davi continua falando, e ele descreve a palavra, dizendo que ela é correta e que ela traz alegria. Se ele disse isso, e a palavra é inerrante e é verdadeira, a gente poderia pensar sem medo de errar, de que na vida de muita gente, a falta dessa alegria é consequência da falta da presença de Deus. Como é que você vai se alegrar se você se sente perdido, sem rumo, sem noção de que a vida é mais do que você, do que os seus sonhos? Como é que uma pessoa pode ser feliz, alegre de verdade, independente do que ela tenha conquistado, do que ela saiba, sem um relacionamento verdadeiro com Deus, que é a fonte de toda alegria? Como é que ela pode ser feliz se estar longe de Deus significa viver aprisionado? Aprisionado até nesse mundo. O que eu estou te falando é tão real que tem gente assim que nem acredita que existe vida fora desse tempo, desse espaço, desse planeta, que tipo assim, tudo que eles querem fazer é viver o que tem de vida, o que sobra, enfim, o que tem muito pela frente para os mais jovens, adolescentes, mas o que sobra para os mais velhos, quer viver a todo custo, fazendo tudo que for possível, sem medo, porque está preso, aprisionado, nessa vida, nesse tempo. Então assim, bom, antes de eu morrer, eu vou fazer tudo que eu quero. Mas a palavra de Deus é correta, ela traz alegria. Os preceitos do Senhor são justos, corretos, dão alegria ao coração. Talvez
a ansiedade das pessoas, a angústia que não as deixa, a dúvida permanente, ou essa tristeza crônica, sejam sintomas de que elas não conhecem a Deus e que elas não vivem aplicando essa palavra viva, poderosa e correta na vida delas. E Davi diz que essa palavra ela fornece luz para a nossa caminhada, para o nosso viver. Ela fornece condição de viver uma vida correta, perante Deus e perante os homens. Obviamente que perante Deus e não perante todos os homens, porque há muitos homens que realmente abominam o nome Deus, ou a possibilidade da existência de um Deus. Mas quem anda com Deus, anda de forma correta. E quem vive uma vida correta, desfruta de alegria. É por isso que, a gente percebe que tem pessoas que conhecem o Senhor e andam com Jesus, e independente do nível intelectual delas, da situação socioeconômica delas, elas são extremamente felizes. Tem gente que não consegue entender como é que uma pessoa dessa pode ser tão feliz, tendo tão pouco, ou tendo escassez de tanta coisa. A felicidade, a alegria, irmãos, está em Deus, está no viver para Deus, está no permitir que Deus viva na gente, e não no ter, no ser ou no saber, ainda que passe por essas coisas. Quem vive corretamente experimenta a alegria que vem do Senhor, porque a palavra de Deus é correta e traz alegria. Deus é um Deus de retidão. Quem pratica aquilo que é agradável ao Senhor, desfruta, como a gente também falou aqui, enquanto cantávamos, de Deus e da alegria que Ele nos proporciona em qualquer circunstância. Em contrapartida, quem não faz isso, pode ter todos os títulos do mundo, estar sentado num caminhão de diamante e ser uma pessoa extremamente infeliz, angustiada, sem sentido. Mas Davi continua e diz que a palavra ela é límpida e ela ilumina os olhos das pessoas. O versículo 8 diz assim: os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao Senhor. Os mandamentos do Senhor, segunda parte do versículo 8, são límpidos e trazem luz aos olhos. E aqui ele usa uma palavra um pouco pesada, né? Lei também soa como algo pesado, mas mandamento às vezes soa até como mais pesado. Falou em mandamento, as pessoas já pensam como se fosse Deus, um dedão assim, né? Mas não era essa a sensação de Davi. Ele sabia que ele podia confiar em tudo que Deus ordenasse para ele. Ele andava com Deus, errou muito, aprendeu bastante. E chegou a escrever que, de fato, os mandamentos abriram os olhos dele. A palavra abriu os olhos dele. A palavra viva, poderosa de Deus abriu os olhos de Davi. Para Davi, o Senhor, porque os mandamentos são do Senhor, não era um guru, um filósofo ou um profeta. Era o Senhor. E Senhor, pelo menos no grego, no hebraico eu não sei, no hebraico, se alguém lembra qual é a palavra Senhor no hebraico? Você lembra, Clécio? Eu lembro que no grego é Kyrios. No hebraico eu não lembro. Não sei se é Yahvé, eu não lembro. Nem pesquisei. Mas o que isso quer dizer? Cantamos também hoje à noite. Dono. Dono não como alguém que é dono e escraviza, mas é dono porque comprou a minha vida e a sua vida com sangue precioso. Você entende? Ele é o dono da minha vida. Eu era um escravo. E Ele me libertou, derramou o sangue dele, passou sobre a minha vida e disse para o diabo e para as pessoas do mundo: olha, ele me pertence.
E como a gente vê no Antigo Testamento, ele diz assim: mas você é livre. Mas eu quero continuar vivendo livre debaixo dos mandamentos do meu Senhor, do meu dono. Porque os mandamentos do meu Senhor não são pesados. O que Deus manda, não manda como um carrasco, nem como um ser autoritário. Mas Ele manda com amor, Ele manda com autoridade. E aí, quando a gente entende isso, a gente percebe que as ordens de Deus não são para ser questionadas, mas para serem obedecidas. As ordens de Deus não são opcionais, devem ser obedecidas. E não obedecê-las significa nos colocar em perigo, nos colocar numa atitude de desobediência, de rebelião com esse Deus que é Pai, que é tão bondoso e tão maravilhoso. E as ordens e os mandamentos do Senhor são límpidos. Sabe o que é isso? Cristalinos. São claros. Não há dúvida. Quando o Senhor fala objetivamente com a gente e nos pede alguma coisa. Lembre-se, iluminar os olhos significa dar entendimento, que é um dos benefícios da palavra viva de Deus. Significa ordenar interiormente. Significa devolver a lucidez onde há escuridão espiritual e moral. Eu fico pensando naquele cara que foi visitado por Jesus numa ilha, que andava acorrentado, mexendo nos túmulos, que era uma peça turística da região da Galileia, cheio de demônios. Quando Jesus visita ele, a própria palavra encarnada, fala com ele amorosamente, ordena sobre a vida dele a bênção do alto e devolve aquele cara, aquele monstro, devolve a vida, devolve a lucidez, devolve a liberdade, devolve a família, devolve o sentido para a vida. E ele disse: eu quero ir com o Senhor. E Jesus fala: não, volta lá para a tua casa, fica com a tua família, seja testemunha para eles. Eles precisam ver que existe um Deus poderoso, que não abandona as pessoas, mesmo quando elas estão na escuridão espiritual ou elas estão desmoralizadas. Mas na sociedade que a gente vive é diferente. As pessoas gostam de enaltecer muitas vezes a ignorância, gostam de gerar confusão, de fato carregam uma falta de discernimento impressionante e geram muitas inseguranças. As pessoas sem Deus, elas não têm os seus olhos iluminados. A vida não é límpida, cristalina para elas. E porque não é, elas também agem assim, em relação a mim e a você. Eu fiz uma opção nessas últimas 2 semanas em relação à questão política do nosso país. Como qualquer outro cidadão, eu tenho a minha posição, mas eu fiz uma opção de não ver nada mais, não ler nada mais, porque estava me fazendo mal. Não estou falando isso para você fazer isso, estou falando o que eu fiz, porque eu senti a necessidade, a direção de fazer. Não, como eu comecei essa reflexão dizendo, é um tempo de relativização de falsas ideias e falsas comunicações. E eu não quero andar nisso. Isso me faz mal. Isso gera insegurança nas pessoas, confusão, ignorância, porque a gente fica às vezes proclamando fatos que são inverdades, achando que eles são verdadeiros. Mas o que é límpido e cristalino? São os mandamentos do Senhor. E o que esse mandamento faz? Abre a nossa mente e nos cura por dentro, dissipa as trevas que está dentro da gente. Uma outra coisa, no versículo 9, se você quiser acompanhar comigo, caso você ficou com o seu celular aberto ou Bíblia,
diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. A palavra viva de Deus, ela é pura e permanece para sempre. O temor do Senhor é puro. Isso significa que na palavra de Deus, em Deus não existe contaminação, não existe imperfeição, não existe sujeira, não existe mescla. Tudo é puro, tudo é concentrado. E Davi fala que não é só pura a palavra do Senhor, o temor do Senhor, mas ele diz que essa palavra também ela é permanente, dura para sempre. Nada, ninguém pode mudar a vontade de Deus. Ainda que algumas pessoas no mundo se levantem para dizer que Deus não existe, dão risada acerca de Deus, isso não muda nada em relação a Deus. Deus é imutável, inacessível para essas pessoas, a menos que elas se quebrantem na presença dEle. Aí Ele entra naquelas vidas. Mas a palavra é pura e ela permanece para sempre. Ou seja, ela é confiável. Embora algumas pessoas costumem dizer que os princípios de Deus estejam desatualizados, né? Ou a palavra de Deus não é tão atual mais, isso é um livro muito antigo. Elas estão completamente equivocadas e a gente não pode entrar nessa conversa fiada. De fato, irmãos, a palavra de Deus não está desatualizada, ela não precisa de atualização. Nós precisamos, a palavra não. Ela não precisa de refinamento, muito menos ainda de que os homens comprovem alguma coisa sobre elas. A única coisa que Deus espera é que os homens a experimentem. Deus espera que os homens comam a palavra, vivam a palavra. Experimentem todas essas coisas que a gente está falando que ela realiza na vida daqueles que a recebem. Mas Deus não espera que ninguém se levante para provar se Ele existe, se Ele não existe, se o que Ele diz é atual ou não é atual. Nós sabemos que é. Quem anda na luz não anda em confusão, tem discernimento, tem clareza. Não anda mudando de posição em relação a Deus, a criação, a vida espiritual toda hora. Não vai fazer isso. Porque as coisas de Deus são claras. E tem muitas coisas dentro da Bíblia que são absolutas, ou seja, não são negociáveis, não vão mudar nunca, nem na eternidade. A palavra é relevante, gente, atual, para todas as culturas. É pura, é impecável e duradoura. A última coisa que eu queria falar. Antes de falar isso, portanto, fique tranquilo. Os homens vão mudar muitas coisas. No Brasil, fora do Brasil, tudo muda. Deus não muda. A vontade de Deus não muda. Então, fique tranquilo, continue confiando no Senhor, descansando nele, e isso é muito bom. Porque a gente não precisa entrar em desespero. E por último, Davi diz que a palavra viva é verdadeira e justa. No versículo 9, na segunda parte, ele diz assim: as ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Tudo que a gente precisa saber para viver uma vida abençoada e agradável a Deus encontra-se nas Escrituras. Quem nos criou? Por que nos criou? O que é moral, o que não é moral? O que é moralidade e o que é imoralidade? Quais são os valores que vão fazer com que a nossa vida seja bem-sucedida? Que vão nos tornar cidadãos e cidadãs honrados? O que é a vida de fato? A vida da alma, a vida do corpo, a vida do espírito, a vida de Deus? O que é a vida? O que é a morte? Só
pode saber o que são essas coisas, só quem pode saber isso é quem anda com Deus. O que é o destino? Qual é a verdade sobre o destino da gente? Qual é a verdade sobre o céu? Qual é a verdade sobre o inferno? Qual é a verdade sobre o verdadeiro amor? Qual é a verdade sobre esperança para um mundo, né, que jaz no maligno? Qualquer assunto básico que trata da minha vida, da sua vida, em relação a Deus e aos propósitos dele, a gente encontra nas Escrituras. E Davi diz nesse mesmo versículo, nessa mesma parte, que também ela é justa, completa, aplicável a todo homem. Aliás, justiça é a aplicação da vontade de Deus a todas as pessoas. Isso é justiça. Então, se a palavra é verdadeira e justa e completa, ela não precisa de alteração nem de distorção. Ela precisa ser vista como a nossa maior riqueza. É por isso que Davi diz ali, que eu desejo ardentemente a palavra de Deus, viva de Deus, não só aquela palavra que eu vejo na criação, eu desejo como o ouro mais puro e desejo saborear ela como o mel mais precioso. Ele traz essa questão da palavra agora para uma realidade de vida. Eu preciso disso. Isso me enriquece, isso traz sentido para a minha vida, isso me alimenta, isso me dá prazer, isso me faz desfrutar. Ele não acha uma palavra e fala assim, é ouro e o mel. Duas coisas preciosas, deliciosas, né? Estou terminando, irmãos. É assim para mim e para você? Tem sido assim? Se não, pode ser. E a minha oração vai ser isso, para que Deus devolva para a gente essa experiência poderosa com a sua vontade, com a sua palavra. Mas eu não poderia terminar essa mensagem, eu acho que seria incompleta, se eu não dissesse para você que tudo que eu falei até agora tem sentido, interpretação e carne, concretização na pessoa de Jesus que a gente tanto adorou essa noite. Jesus é tudo isso. Olha que coisa linda, Jesus é a palavra viva de Deus, Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é correto, Jesus é puro, Jesus é límpido, cristalino, verdadeiro e permanece para sempre. Sabe, deixa eu dizer algo para você, você pode estar falando grande coisa, é grande, porque esse livro, que nós chamamos a palavra de Deus, ele envelhece, o livro envelhece. O livro pode ser tirado de circulação. Teve gente que viveu e conheceu Deus quando esse livro não existia. Deus queira que ele nunca venha a ser tirado de circulação. Só quando Deus nos tirar de circulação também, né? Mas assim, mas Jesus, o Filho de Deus, vive eternamente. É uma pessoa que não pode ser manipulada. Nele a vida de Deus está presente. Nele, tudo isso que eu disse que a palavra gera, a gente experimenta. Sabe, se a gente estudar a Bíblia, Jesus foi quem disse isso, crendo que nela a gente vai encontrar Jesus, ou encontrar os testemunhos de Jesus, e porque eles estão ali também registrados, mas se a gente não for com o coração rendido para a presença dEle, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, lava minha alma, o meu espírito, como disse Paulo, santifica, me educa, santifica, traz santidade ao meu espírito, à minha alma, ao meu corpo, transforma toda a minha vida. Se a gente não fizer isso, ela vai ser uma palavra maravilhosa que vai nos encher de conhecimento, mas não vai produzir o que Deus quer na nossa vida. O refrigério, a sabedoria, a alegria, a pureza, a lucidez, as convicções, a justiça e o prazer estão em Cristo, que é o Verbo que se fez carne.
Ou seja, termino com isso. Toda vez que a gente olhar para a palavra, Antigo ou Novo Testamento, a gente precisa em seguida olhar para Jesus. Aí a gente vai ter vida, mais vida, vida completa, vida mais plena, porque Ele é o tudo de Deus para cada um de nós. Amém?